Então, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso núcleo de estudos sobre espiritualidade, aqui do Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul. Nós estamos, nesse momento, partindo já para os capítulos finais do livro A Psique e o Sagrado, do Lionel Corbett. Hoje, então, nós vamos estudar o lado sombrio do si mesmo e as provações de Jó, transformações da imagem de Deus. Quem vai trazer, então, questões sobre esse capítulo é a Mariane e a Andrea, né? Elas, psicólogas, analistas em formação, e a gente já adianta, nós conversamos um pouco antes, que é um capítulo bem denso, bem profundo e extenso, então elas vão trazer algumas reflexões, não vai se esgotar o assunto, mas justamente a nossa ideia é trazer assim essa vontade de se aprofundar, esse lugar de diálogo, de troca, e a partir daí, então, ir formando esse corpo psíquico que tem essa vontade de estudar mais sobre a psique, que é naturalmente religiosa, essa dimensão espiritual do ser humano. Então, eu passo a palavra para as meninas. Também a gente combinou já de antemão, elas vão apresentar, e aí no final vão abrir para perguntas ou algum comentário, porque é muito extenso o capítulo. Então, para conseguir dar uma direção e contemplar realmente alguns pontos principais, aí no final elas abrem então para perguntas, certo? Então é isso, Mari, tá aí. Já está todo mundo vendo a telinha, acho que está ok, né? Aqui para mim também está ok. Se alguém tiver alguma dificuldade, eu vou pedir que coloque no chat, que daí eu olho daqui. E aí as gurias, então, nos avisam lá no final, quando tiver aberto para alguma para discussão. Nosso encontro é das 20 às 21h30, para quem está nos vendo, né, nos escutando aqui ao vivo. Então, gurias, muito obrigada por trazer aí para nós esse estudo. Sejam bem-vindas, né? E agora a gente, então, quer ouvir vocês. Sim. Então, boa noite a todos. Para nós é sempre uma alegria podermos estar aqui, em busca desse aprendizado, principalmente com esse livro, né? Que ele é tão fascinante. Andréia, não sei se você quer dar boa noite Então, antes boa da gente noite, seguir. né? Boa noite a todos, né? Eu compartilho da alegria da Mariane, né? De estar aqui nesse momento, podendo compartilhar um pouco, né? Da nossa leitura do capítulo e podendo trocar com vocês, né? É, como vocês se sentiram também lendo, né? Depois, nos apontamentos de vocês, esperamos a participação no final, né? Então, sejam muito bem-vindos. Então tá. Vamos lá, né, gente? Ele é bem extenso, então a gente vai ter que começar. Então, aqui, o que que nós temos aqui, né? Então, que esse livro, né, ele é um livro que ele é mítico, né? Ele fala de maneira simbólica, espiritual, metafórica. A gente sempre precisa estar olhando, né, toda a simbologia que o livro nos apresenta nessa história de Jó, né? Então, o autor nos coloca, né, justamente que qualquer livro que foi aceito, então, por milênios como sagrado ou divinamente inspirado deve de ser emocionalmente importante, né? Então, com certeza, como a gente está falando dessa simbologia, dessas metáforas, a gente vai ver, então, essa história de Jó permeada por muita emoção. Então, Jó nos conta acerca das crenças das pessoas e pelo tipo de imagem de Deus que se retrata. Andréia, queres colocar alguma coisa aqui na introdução? Então, né, essa parte que ele fala do divinamente inspirado deve ser emocionalmente importante é justamente o que o Corbett explora quer explorar nesse capítulo, né? Como que os mistérios divinos, eles afetam, né, os seres humanos, né? E como eles podem nos afetar, então, de uma maneira dolorosa, né, como se reflete na história de Jó.
né? E aí isso é um exemplo típico da experiência do lado sombrio da nossa imagem de Deus. Mas é da nossa imagem, gente, né? Pode passar, Mari. Vamos, paz. Então, por isso Jung acreditava que é melhor considerar as afirmações das Sagradas Escrituras como manifestações da alma, entendendo que as afirmações religiosas são fatos psicologicamente importantes, como também afirmações acerca da imagem de Deus. E, de certa forma, tu já colocou, né, para nós, né, Deia? Sim. Tá? Vamos adiante, então, gente. Então, ele nos fala, então, que é uma obra tardia, né, da Bíblia hebraica, do século IV a.C., e acredita que essa obra ela foi escrita por vários autores, né? Então, aqui na história, Satanás questiona, então, sobre a fidelidade de Jó a Deus, e ele acaba desafiando a Deus, né? Então, doravante, nada do que Deus pode fazer ou dizer merece ser tomado ao pé da letra. Uhum. Ideia? É Então, isso, né? é isso aí. Eu acho que pode passar, eu acho que tu já trouxe uma ideia bem. Uhum, vamos lá. Então, as reações de Jó e as suas perdas, né? Então, no início, a gente encontra um Jó que está paciente, né? Que nos é apresentado como se ele tivesse realmente aceito, né? E concordado, então, com este processo de perdas, né? E aí ele, inclusive, faz a seguinte assertiva: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá hei de voltar. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Se havia aceitado, então, de Deus coisas boas, deveria também ele, né, aceitar o mal, né? Então, a gente consegue ver neste primeiro momento, assim, o quanto ele estava resignado e aceitando, né, pela história, essas perdas. Uhum. Perfeito. Pode passar. Então, o diálogo de Jó, então, com os seus amigos, né? Então, ali a gente vê um testemunho de empatia, né, daqueles amigos no primeiro momento. E aí, o que que aparece, então? Os amigos, eles provocaram a consciência dos seus sentimentos reais. À medida que todos eles iam colocando, né, o seu pensamento, de certa forma, eles estimularam a Jó, né, para que esses sentimentos, eles eclodissem. Então, Jó não refreia a sua angústia, né? Aí ele começa, então, a se queixar de Deus, toma a vida nas suas mãos, né? Então, aquela pressão do externo, né, e principalmente ali dos amigos, né, tornaram, segundo Jó, as coisas piores. E aí, os seus amigos são incapazes, então, de compreender os seus projetos. Essa era a queixa de Jó, os seus protestos de Jó diz a Deus, então, o que ele quer. Vozes dos amigos, então, elas aparecem, né, como aspectos, então, dessa personalidade de Jó, né? Então, ou seja, assim, são as exigências externas, né, que aparecem, então, na voz daqueles amigos. Na verdade, também, né, são aspectos da personalidade de Jó, né, Mariane, ali, né, o Corbett traz assim, ó, são as vozes interiores com as quais ele precisa lutar, né, que na verdade Uhum. estão refletindo um pouco, né, para que ele possa articular conscientemente, né, o que ele deseja, né, que é uma outra relação com esse divino, né? Porque ele se considera ali né, um cara piedoso. Só que na época não era assim que funcionava, né? Não, ora, se Deus sendo perfeito e bom, né? Jó deve ter feito alguma coisa, né? Para entrar para estar sofrendo o que estava sofrendo, né? Então é um pouco disso, assim, essa linha. Vamos lá. Então, as respostas de Deus, né? O sofrimento pode nos fazer procurar o divino, e quando o procuramos, podemos encontrar uma imagem que é uma projeção.
a proposta de Colbert é que possamos ter mais consciência dessa imagem em um sentido na dor, tá? Quer comentar, Déia? Então, né, aqui eu salientei, assim, na página 229, né, um trechinho. Então, o luminoso pode assumir tantas formas diferentes que a maneira específica de aparecer a Jó deve ter algo a ver com a psicologia pessoal do Jó, né? Essa é a imagem do si mesmo. O turbilhão não é simplesmente Deus, no sentido transcendente da palavra, né? É uma experiência imanente do luminoso, que é relevante para a psicologia pessoal do Jó, né? Então, a resposta de Jó ali no meio do turbilhão, ela é bem dura com a resposta de Deus a Jó, né? Ela é bem dura, né, com Jó. Coloca Jó no lugar dele, né? Coloca, diz, olha, né, quem tu pensas que tu é, né? Em algum momento ali ele diz isso, quem pensas que és, né? E isso eu acho que mostra justamente essa inflação de Jó, né? Porque esse é o pecado de Jó, né? O Jó estava se achando naquele momento ali, de certa forma, né? Então, Deus coloca, né, ele numa relação direta. Nesse turbilhão, Jó tem uma relação direta com o divino, né? Então, e é a experiência dele do divino, né? Não é a experiência que a tradição coloca, que os antigos colocam para ele, mas sim é a relação dele diretamente com essa imagem que efetivamente é uma imagem que ele projeta, né, naquele Deus. Mas a resposta de Deus, ela é bem enfática, né? Coloca bem. E o Corbett traz isso, né? Ali no texto. Ai, não estou conseguindo ler, tem aqui. Jó, quando perde todos os apoios, então ele precisa reavaliar a maneira como ele pensava, né, sobre o si mesmo. Então é sobre isso, né? Quer dizer, que experiência é essa que ele está tendo naquele momento de sofrimento, né? E que faz com que ele reavalie essa justiça divina, né? Então, o sofrimento o tornou mais consciente das limitações de poder, mais empático com o sofrimento do outro, menos empolado, menos presunçoso, né? Aqui a gente já tinha até comentado, né, da questão assim, ó, da pergunta, né, o porquê eu, né? O porquê Então, ou eu. seja, o porquê eu, essa pergunta né, ele se achava tão, numa condição tão superior, que ele era uma pessoa tão regrada, cumpridora dos seus deveres, que ele se achava que ele não podia estar passando por aquela situação, né? Então, ou seja, assim, esse sofrimento, então, permitiu que ele tivesse, então, mais consciência, né? Perfeito. Então, o processo pretendia mudar seus valores e acelerar, então, o amadurecimento. Boa dose de sofrimento para reduzir a pompa de Jó. E a exibição de poder é vista também como uma aparição do divino, como um turbilhão. É o Deus da tempestade, né? É aquele Deus o Deus do redemoinho, o Deus dos ventos, né? É um Deus de justiça, né? Um Deus irado, né? Uhum. Isso, semear vento e colher tempestades, né? Então, ou seja, esse Deus, né, que realmente coloca ele num turbilhão. Vamos lá. Deus e Satanás estão lá fora, né? Consciência de Jó. Satanás é um reflexo de um doloroso complexo ou de uma dificuldade emocional que o aflige, né? Então, essa percepção que tudo está fora. E, na realidade, despertar essa consciência de Jó, né? Que é um processo interno realmente, né? E que ele precisa estar enxergando isso. Quer complementar a ideia? Satanás, então, desafia as atitudes conscientes de Jó, ou seja, é um aspecto adormecido ou inconsciente de Jó, né?
Eu acho que aí é que está essa pegada do Corbett, né, nesse capítulo, né? Quer dizer, essa imagem sombria é uma imagem sombria desse si mesmo em Jó, né? Em Jó, né? No nível até pessoal, que depois vai para o arquetípico, né? Então, esse é um aspecto adormecido ou inconsciente que foi ativado pelas perdas, né? Como que ele podia perder, né? Se ele era um cara tão fiel e tão, né, tão dedicado. É tudo aquilo que efetivamente os amigos vão questionar ali naquele capítulo anterior, né? Uhum. Então, colocam ele nesse enfrentamento pessoal, né? Com as suas mazelas, né? Então, para o Jung, né, Satanás simboliza uma parte inconsciente do próprio Deus, né? Mas isso é para Jung, né? Representando a dúvida e a necessidade de reflexão, né? E aí o Corbett, né, coloca um pouco diferente, né? Que na verdade esse Satanás em um nível pessoal pode simbolizar, né, esse aspecto sombrio do si mesmo em Jó. Uhum. Vamos lá, então. Então, dentro dessas abordagens tradicionais, né, a gente vê, então, a imagem coletiva de Deus, a relação pai e filho, professor-criança, a relação de Jó com Deus se baseia numa obediência baseada muito mais no medo do que propriamente no amor, né? E é interessante, né? Porque teoricamente a relação com Deus deveria de ser o amor, né? E de Satanás com o medo. Mas aqui na história a gente vê que ele tem muito mais medo, talvez, de Deus, né? A visão de Deus projeta na imagem de Deus o comportamento dos soberanos humanos. A visão de Deus, né, projeta na imagem o comportamento dos soberanos humanos. Então, os soberanos humanos se preocupam mais com a maneira como são vistos pelos seus súditos, mesmo quando estão interessados no poder e nessa justiça. O discurso de Deus dentro do turbilhão é a submissão ou a dominação, o que sugere que Jó esteve projetando a sua sombra no poder da imagem de Deus. A acusação de Satanás obriga Jó a tomar consciência de uma imagem de Deus que contém elementos de dificuldades do próprio Jó. Então, a história de Jó pode ser considerada, então, um exemplo de transformação. E aqui, como a gente conversava, né, dos Jós que a gente encontra na clínica, né, Déia? Uhum, sim. Exatamente, né? Então, todo dia, né, eu acho que nós também temos esse aspecto, somos um pouco Jó, né, nas nossas Uhum, sim. relações com si mesmo, né? Então, a gente precisa lembrar disso, né, que esse sofrimento, às vezes a gente tem uma pressa muito grande para acabar com, né, se imbui de um poder, né, de tentar acabar com o sofrimento do outro, né? Porque de alguma forma isso reflete, né, em nós. Então, lembrar, né? A gente precisa lembrar, né, que, né, o sofrimento pode, né, ser um exemplo pode levar, né? Pode, né? Não é a única maneira, mas pode, né? E isso o Corbett deixa bem claro, né? Uhum. Acho que é a possibilidade da consciência, né, que é colocada, Uhum, né, Déia, no sentido de foi preciso isso para que ele tomasse consciência de qual o lugar que ele estava ocupando, perfeito. porque me parece que em algum momento ele se colocava como se fosse o próprio Deus inatingível e que nada poderia acontecer a ele, já que ele era cumpridor dos deveres, né? E através então desse desafio de Satanás, né, ele é tomado então por essa consciência que vai lhe possibilitar então essa a questão transformadora, né? Uhum.
Perfeito. Tinha mais um aqui, de uma É, a sombra história de Jó, né? Pode ser considerado um exemplo de narcisista. transformação de uma sombra narcisista, né? Através do Uhum, sofrimento, né? Que são mas acho que isso é a próxima, né? É as dificuldades psicológicas, então, de Jó que aparecem aí nesse diálogo com Deus, né? uhum. Isso. Vamos lá, eu acho que aqui. É, Então, Jung diria que a história pode ser considerada também uma tentativa do si mesmo de uma autotransformação através de Jó, tá? Não analisando o divino, mas a maneira de como ele nos afeta. esse é o objetivo, né, do capítulo em si, né? Como que essas coisas divinas nos afetam, né, contemporaneamente agora, pensando, né, nos Jós contemporâneos, né? Uhum. A gente falava também deste período de pandemia, né? O Isso, quanto isso teve presente, essa relação dos Jós com Deus, né? Neste período, né? perfeito. Então, só a experiência e a compreensão nos leva onde precisamos ir. O questionamento de uma pessoa pode levar a uma experiência mais profunda do sagrado. Somente quando o sofrimento de Jó deu início, a busca é que teve uma experiência direta do luminoso. Dessa maneira nascem as imagens pessoais de Deus. Insistir que Deus recompensa ou pune de acordo com o nosso comportamento é negar a realidade. Então, essa era a ideia dele, né? Como ele tinha um bom comportamento, ele achava que jamais poderia ser punido. É, é aquela história, né? Por que eu, Senhor? Mas assim, Uhum. por que não eu, né? Isso muda o sentido da coisa, né? A experiência de Jó nos diz que, enquanto sofremos, precisamos questionar acerca do que o sofrimento significa, né? Então, aonde que vai nos levar, né? Então, o caminho para essa transformação, né? Então, se a gente entender o significado, a gente vai entender também essa necessidade de transformação. Vamos lá. A réplica, né? Então, lê para mim, ideia que aqui fica embaixo da tarja. Então, tem algumas, me parece, algumas críticas à abordagem de Jung, tá? Então, esse texto sugere, né, que Jung pode ter projetado a sua própria visão psicológica na história, enfatizando, então, um Deus inconsciente da sua própria dualidade, né? Alguns argumentam, então, né, dentro dessa perspectiva, que a interpretação de Jung é antropocêntrica, pois atribui ao divino um processo psicológico semelhante ao humano. Mas o Corbett vai trazer uma outra coisa, né? Ele vai trazer que, nessa réplica, então, ele traz que ele concorda, né? Que a experiência de Jó exige uma transformação na maneira como Deus é percebido. Né? Mas ele critica essa ideia de que a humanidade teria um papel essencial na consciência do divino. É o contrário, né? Passou de novo, mais um. Não sei se tu quer complementar aqui. Não, não, pode. Uhum. Agora tem a outra aqui. Né? Então há uma dissolução na imagem totalmente boa de Deus, né? A leitura da Bíblia sob uma perspectiva psicológica, né? A necessidade de uma imagem de Deus mais humana a partir de Jó. Então Deus encarna como Jesus, né? Essa é a ideia de Jung, tá? Então Deus encarna em Jesus como uma resposta ao Jó, né? Um Deus mais compassivo, um Deus de amor. Então esse Deus de tempestade, ele se transforma, né, em um Deus de amor, em um Deus compassivo, em um Deus que teria empatia pela humanidade, né? A história de Jó forçou uma mudança radical na imagem coletiva de Deus, passando da imagem de Deus colérico, um Deus de amor, a imagem que Cristo tinha de Deus, então, né? Como é que ele chamava Deus? Olha a diferença, né? Da maneira de tratamento, né? A nossa tarefa, então, a partir da encarnação de Deus em Jesus, tornar-se plenamente consciente do si mesmo, né? Uhum. E para o Corbett, né? O si mesmo está sempre ativo em nós. Mas nós não temos consciência dele enquanto nós não começarmos a experimentá-lo, ou seja, é preciso refletir sobre essa imagem ao invés de projetá-la.
né? E o ego está contido no si mesmo, né? Não é o contrário. Não são unidades dissolvidas, né? Então, a dissolução da imagem totalmente boa de Deus. Ah, isso aqui tu já colocou. Não. Não, agora, né? Então, para o Jung, segundo Corbett, a gente pode experimentar o si mesmo diretamente quando trabalhamos sobre alguma manifestação do inconsciente, sonhos, né? Por exemplo, pois estamos tornando consciente em nós algum aspecto do si mesmo. A nossa consciência do si mesmo em desenvolvimento ocorre por meio da reflexão humana sobre os seus funcionamentos. O si mesmo se torna consciente dos opostos existentes em sua natureza, ou seja, Deus e Satanás, né? Tornando-se encarnado no ser humano que somos nós, que temos essa parte sombria, né? Desse si mesmo em nós. Uhum. Então, Então, nossa tarefa, né, contemporânea é unir os aspectos sombrios do si mesmo, segundo a mitologia cristã, mal, corpo feminino, a nossa própria imagem mítica do divino. Segundo Colbert, isso pode ser feito em 2 estágios. Parar de dividir e projetar a sombra na figura de Satanás e reconhecer que a sombra está em nós. E reconhecer que essa sombra contém um componente arquetípico, como também um componente humano, pois tanto o lado luminoso quanto o lado sombrio do si mesmo estão encarnados em nós. O lado sombrio produz o cerne da sombra humana. Um comentário dele. não, pode ir, pode Eu acho ser. que essa parte aqui já É. Então, como a gente pode desenvolver uma imagem mais acurada de Deus, né? Então, primeiro reconhecendo que a sombra é ao mesmo tempo pessoal e transpessoal, né? Assim podemos desenvolver uma imagem que não seja tão terrível de lidar. Um Deus mais compassivo, um Deus mais amoroso, né? Então estaremos menos propensos a criar fantasias do divino com projeções humanas. E não equipararemos mais as nossas imagens de Deus com o próprio divino. Uma coisa é a imagem de Deus e outra coisa é o divino. Nós estamos tratando da imagem de Deus, né? Pode passar. Então, a importância psicológica da experiência de Jó é que ela sugere que busquemos um novo sentido no que nos está acontecendo sem satisfazer-nos com as explicações tradicionais. A aceitação e entrega pode não aliviar a dor, mas, ao não resistirmos à mudança radical imposta pela circunstância dolorosa, podemos lidar com ela com menos sofrimento. Até aqui. Pode passar. Uhum. E já. Acho que fechamos aqui, né? Fechamos aqui. Exato. Fechamos aqui. Pelo menos esses slides, depois a gente, Né? né? Acho que podemos abrir, então, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, gente. Tá? Bem, pessoal, então, assim, antes de passar a palavra aí para, né, quem tiver dúvidas, comentários, trazendo um breve, uma visão muito ampla do que a gente está lendo aqui, é importante que se lembre e que se está tratando, como a Andrea falou agora há pouco, da Imago Dei, da imagem de Deus, e está se tratando de questões simbólicas pensadas a partir do texto de Jó e da história de Jó. Então, não... e aí a gente tem, inclusive, a questão de alguns autores criticarem Jung quando ele escreve Resposta a Jó, né? Que é um livro que ele escreveu de uma passada só, como se ele, então, estivesse literalizando essa relação. E até o próprio Corbett, em algum momento desse capítulo, de outra maneira, ele fala, não com essas palavras, mas que essa também é uma visão de quem está expondo esse comentário, no sentido de que cada um de nós
vai entender a história de Jó e a resposta de Jó de acordo com o nosso grau de consciência e com aquilo que a gente percebe da realidade como um todo. Então, quando se tem essa abordagem aqui do Corbett e, né, originalmente lá a resposta a Jó do Jung, trazendo a necessidade da gente contactar também com esses lados sombrios, nós chegamos muito nessa questão que também, de alguma maneira, é basilar na obra do Jung, que é o fato de que a psique é naturalmente religiosa, né? A psique, enquanto uma manifestação, e a religiosidade, enquanto uma manifestação natural que não tem nada a ver com as religiões dogmáticas, e sim uma função de religação, de uma atitude respeitosa perante a vida, de um contato com o luminoso, como Jung vai expondo na obra dele, e também, em algum momento, se baseando, né, em Otto, né, quando fala do luminoso. Então, isso acho que é uma coisa importante da gente pegar aqui nesse capítulo. Ele começa, como as meninas fizeram, as gurias fizeram, né? Trazendo, sim, de uma forma literal, a história de Jó, mas a gente vai se atentando a como ele vai desenvolvendo o capítulo e vai percebendo que ele está trazendo esse alicerce aí histórico para nos falar de como a psique lida com isso. E para nos mostrar como, no final das contas, cada um de nós vai lidar com essas questões de acordo com os recursos que nós temos. E aí traz essa questão de Jó, né, se sentindo, em um primeiro momento, injustiçado, mas também enfrentando, né, toda essa questão, e o quanto isso tem muito a ver com ele, né, com as projeções que ele faz e com as vozes dos amigos literais, como vozes internas de núcleos de consciência nossos que ficam ali nos falando, né, ou nos estimulando, ou nos boicotando. Então, é disso também que está se falando aqui. É dessa sacralidade de uma psique que, através dos mitos, das histórias, simboliza e tem a oportunidade de ganhar consciência, de ampliar o seu universo de visão, e cada vez, de visão psíquica, e cada vez que vai entrando em contato com isso, enfrentando, e a gente volta a Jó, que Jó enfrentou, né? Ele não gostou, mas ele enfrentou, vai ganhando, vai tendo oportunidades de ir vendo a vida sobre outros prismas. Então, eu queria trazer isso para que quem chegou um pouquinho depois, ou que está tendo contato pela primeira vez com o material, entenda que sim, se está falando de religiosidade, se está falando de espiritualidade, mas não dentro de um contexto dogmático e religioso, né? Nesse sentido, e não no sentido de religação, né? E de ligação com o divino que há em nós, no sentido da sacralidade da vida como um todo, porque quem aterrissou aqui já começa com o Velho Testamento, né? Então, são linguagens que nós, seres humanos, temos para nos relacionar conosco e como a gente vê a vida. Então, quem escreveu, quem trouxe essa escritura, foi um ser humano, né, que trouxe através dos seus olhos. E aí cada um de nós vai entrando em contato com isso de acordo com a forma como a gente vai se relacionando, em última instância, conosco, né? Então, acho que isso é importante, assim, e da gente deixar claro. E aí eu trago, né, abro, assim, para quem quiser trazer comentários, perguntas, as próprias, né, Mariane e Andréia, se querem ir complementando, né? Então, aí fiquem à vontade. Dúvidas, né, dizerem que não entenderam nada, né, e assim por diante. Eu acho que podia abrir, pessoal, né? Como tu abriu ali, eu acho que a gente pode trazer também, assim, algumas partes que a gente achou mais relevante, né? No próprio texto, assim, algo que tenha marcado, algum, né? Alguma frase, algum, né? O que mexeu, o que afetou, né? Na leitura, né? No que vocês foram afetados por essa leitura, né? Como é que vocês entenderam essa, né? Se tem alguma parte que tenha sido mais significativa. Acho Eu estava interessante mesmo.
eu estava pensando aqui, né, no próprio Jung, quando ele escreve o Resposta a Jó, quando estava mencionando ali, Guadalupe, ele escreve esse livro em 51. Então já é um Jung lá com 70 e poucos anos, né? E aí no prefácio do Resposta a Jó, eu estava vendo esses dias, o Jung diz que ele ia tratar de um assunto um tanto insólito, que até surpreendeu ele, né? Daí ele conta que esse livro veio quase como uma escrita automática, assim, para ele, né? Ele disse, eu fui tomado, é muito interessante a forma como ele descreve, ele disse, eu fui tomado por alguma coisa, né? Por um espírito que me tomou, assim, não me lembro exatamente as palavras, e aí ele se pôs a escrever isso, né? Então, e agora vocês falando, eu fiquei pensando nesse Jung, também surpreso com esse conteúdo, e o quanto ele realmente, ele foi muito, muito, muito criticado, porque ele tocava em temas que eram muito difíceis das pessoas entender, né? Deus não como uma instância metafísica, assim, né? Agora vocês estavam comentando isso, eu acho que o Corbett, isso me chamou a atenção nesse capítulo, que o Corbett, ele é muito, é extremamente didático, assim, e ele tenta, né? Ele vem aqui numa defesa do Jung, né? Dizendo isso, né? Não é fácil falar sobre esse divino sagrado, né? Sem que isso toque nas pessoas de um ponto de vista assim mais dogmático, mais formal, né? Sem e por isso que Jung foi muito atacado, né? Por vários religiosos, e tal, que não compreenderam a profundidade do que o Jung estava dizendo. E tem um livro do Edinger, né? Acho que é A Criação da Consciência, que ele faz toda uma análise do Jó e do Javé, que eu achei muito interessante, que a gente viu na formação, esse livro, que trata daí essa relação do ego com o self, né? E daí ele traz o Jó, o Edinger, como uma imagem, assim, desse homem bem coletivo, assim, né? De um homem que vive as crenças do coletivo, né? Que Deus tem que ser bom e tal, né? E ele traz o Satanás, isso me marcou muito quando eu li, como um viés do nosso processo de individuação. Então, aquilo que vem para nos desacomodar, né? Aquilo que vem para nos tirar do prumo e fazer a gente rever daí essa relação, né? Só que daí acontece essa coisa extraordinária, que a imagem arquetípica vai sendo transformada, daí à medida que ele vai se relacionando, né? Que já vai aceitando de alguma maneira esse sofrimento, né? E ele vai se relacionando com isso, então a própria imagem de Deus vai mudando. Mas é um tema bem complexo, né, Gurias? É uma coisa assim, quando a gente começa a pensar, é bastante profundo, né? O Jung ter ido para esse caminho, assim, para esse nível de profundidade, né? Que o Corbett, eu acho que nesse capítulo, assim, ele reverencia, assim, e ele né, corrobora isso, que é um tema profundo mesmo de se falar, né, a nível psíquico, né? Uhum. Eu quero colocar só uma frase aqui, ó, que está na última parte, que fala, né? O nosso Jó moderno pode dar-se conta de que está acontecendo algo que exige um aprofundamento da sua espiritualidade, né? Então, ele vem nos trazendo isso para esse Jó moderno, né? Dessa busca da espiritualidade, né? De poder realmente, assim, entrar em contato, né? Não de uma forma dogmática, como tu colocaste, né? Mas de buscar em si, né? E fazer todo esse processo interno. Acho que tem uma frase ali, gente, vocês, né, só para deixar também quem está assistindo à vontade, né? Mas fiquem à vontade para levantar a mão, abrir o microfone, tá? E participar, né? Fiquem bem à vontade, a gente está trazendo aqui, né? Mas na 251 tem uma frase que acho que. E eu achei interessante como o Corbett vai construindo, porque ele vai do duro ali, né? Nos trazendo, né? Vamos pensar comigo. E na 251 então, que é um subtítulo, deixa eu ver aqui para quem quisesse achar, ele fala muito do luminoso, enfim, uma réplica, resposta a Jó de Jung. Ele fala assim. Jung bem no final da 251, Jung é bastante explícito quanto a essa distinção
em seu livro, abre aspas, creio que o leitor terá percebido com suficiente clareza que a evolução das grandezas simbólicas que acabamos de descrever corresponde a um processo de diferenciação da consciência humana. Isso está no capítulo 11/4, no parágrafo 758 das obras compiladas. E aí ele segue, acho que vale a pena ler aqui o finalzinho, né? Ou seja, à medida que nossa consciência evolui, assim devem evoluir nossas imagens de Deus. Ele está falando de imagem interna, da Imago Dei, e trazendo bem claro, né, o Corbett cita ele, traz aqui a referência dentro das obras completas, que se trata de uma questão psíquica, né, desse trabalho, então, desse eixo ego-self, tentando, né, buscando no processo de individuação a completude, né, realmente desvelar esses lugares e que sem conflito não há consciência. E aí essa é outra máxima, né, de quando a gente fala do processo de individuação, que acho interessante também abordar aqui, quando a gente está estudando, né, esse capítulo, porque é um momento de muito conflito, né? E sem conflito não há consciência. E é entre essa tensão entre os opostos, né? O Jó se questionando sobre tudo que ele acreditava, o que está sendo exposto agora a ele, é o mundo interno, o mundo externo, que ele vai, então, nesse trabalho sofrido, né? Ganhando essa oportunidade de realmente deixar emergir o terceiro, né? Aquela resposta que vem, então, pela via, né, de um trabalho, e a gente fala aqui também fala da função transcendente, que desvela aí uma nova forma de observar, né, a situação, a vida, nesse movimento de individuação. Então, isso também a gente pode, se quiser ir para um lado mais didático, de pensar também dessa questão do conflito, né? Que sem conflito não há consciência, e o quanto Jó saiu transformado, né? E o quanto a transformação é o que a gente busca, mesmo que inconscientemente, e não aniquilar quem nós éramos, né? Então, não é negar tudo que ele foi, mas realmente é agregar, né? Agregar sabedoria, agregar conhecimento, agregar experiência, e mesmo assim seguir íntegro, inteiro, né? Então, é muito, muito bonito também isso. Que mais, pessoal? A gente sabe que tem pessoas que não leram, tá tudo bem, não é? Mas assim, daqueles que ouviram, né? Tem alguma questão que querem trazer, que gostariam que a gente aqui ampliasse um pouco. Eu me chamo Cláudia, é a primeira vez que eu estou participando, né? E assim, acho que o que a fala da Mariane assim me tocou muito, porque foi isso que me trouxe a esse estudo aqui, né? A estar aqui. Eu venho há muitos anos estudando o Dharma, né? A psicologia budista, e tem sido assim uma alegria, né? Me deparar com algumas questões agora aqui faladas desse cuidar de si mesmo, né? Então, eu tenho estudado muito nessa linha desse encontro consigo mesmo e como hoje essa fala reverberou de uma forma muito positiva e assertiva, né? Desse entendimento meu próprio, né? O que me levou a estudar os ensinamentos, né? E me dedicar mais assim à questão da psicologia budista e poder entender essas questões, né, do cuidar de si e como é que isso tangencia as questões da espiritualidade, dessa consciência, né? E como é que é esse olhar sobre as emoções, como é que isso vai acontecendo também e desdobrando na vida da gente, né? Então, quero, assim, agradecer essa disponibilidade desse grupo de poder falar dessas questões e desse encontro, né, de poder encontrar aqui uma linguagem comum sobre
esses aspectos, né, dos ensinamentos da psicologia budista e desse caring, né, desse cuidar de si. E teve um determinado momento que esse cuidar de si acontece a todo momento, né? Enquanto a gente trabalha, enquanto a gente está caminhando, enquanto a gente está, né, respirando. Então, essa perspectiva, assim, né, desse si mesmo muito mais próximo do que a gente talvez possa imaginar. Então, obrigada por essa disponibilidade e muito bom poder estar aqui. Que bom. A gente fica muito contente que, de alguma maneira, reverbera, né? Porque a gente também sabe que o livro ele traz muita informação, então, né, é bom que também se dedique ou à leitura ou a estar aqui com esse olhar aberto de perceber, né, o quanto tem, o quanto é importante esse assunto, o quanto ele é simbólico, o quanto ele fala do nosso dia a dia, né? Então a gente olha e pode pensar que eu quero, né, estudar o Velho Testamento com todo respeito às Escrituras, né? Eu quero ir para a vida. E aqui é disso que o Corbett está falando, né? Na linguagem simbólica, seja qual for, e em algum momento aqui ele traz as questões do corpo também, né? Agora não vou conseguir achar aqui. Então, em todo momento está se dando essa oportunidade de ampliar a consciência e de olhar, né, para esse lado sombrio, né? E daí, né, gurias, Mariana e Andréia, eu queria ver se vocês têm alguma outra coisa para pontuar, assim, porque, na verdade, esse capítulo, ele traz isso, vamos olhar também, né, para esse outro lado, né, e que também é interessante que se veja. Uhum. Quer pontuar, Mariane? Oi, Não, desculpa, eu provocações, né? Vocês aham. podem ir por outro lado, mas assim, também dentro disso, né? Eu acho que ampliando um pouco, assim, para a gente conversar um pouco mais, o que a gente poderia trazer assim para o grupo e aberto ao grupo da parte psicológica, dessa questão do pessoal e do transpessoal, dessa relação, ou mesmo da relação minha comigo mesmo, a partir da leitura, o que vocês acham interessante repetir ou trazer a partir da leitura também? Eu acho que uma coisa que nós conversamos, né, é a respeito, então, dessa questão assim, tá, a gente está indo lá no Velho Testamento, né, mas ele nos traz toda uma simbologia para que a gente possa estar olhando justamente nesses Jós da atualidade, e nós como Jós também, né, e todo esse processo de desenvolvimento, essa necessidade da autotransformação, né, então, ou seja, esse externo que nos afeta, esse Deus também, nossa relação com Deus, que nós somos afetados também por essa relação com Deus. Eu acho que tudo isso nos leva realmente assim a um processo de reflexão e nos possibilita de realmente assim a fazer essa jornada, né, essa caminhada que é tão necessária e também nos coloca, né, como profissionais, né, neste olhar em relação ao que os Jós, né, que nós encontramos a nível de consultório, nos trazem também. Então, eu acho que é bem profundo, e como a gente tinha falado, assim, é um assunto que ele realmente, assim, não se esgota, né, tal a profundidade que o tema nos remete. Sim. Felipe, eu sei se tu ia falar alguma coisa, eu vi teu ali no chat. Oi, boa noite. Também é a primeira vez que eu estou participando, quero agradecer desde já. Estou gostando muito, está sendo muito bacana. E queria fazer uma pergunta aqui, na verdade, né? Eu tô, enfim, tô no 7º período de psicologia enfim, né, numa aproximação com a psicologia analítica, então eu sou muito iniciante ainda, mas queria fazer uma pergunta aqui até algo que me ocorreu, né? Se eu entendi bem, até no que eu li e agora aqui,
a gente percebe que Deus aqui se manifesta, ou para Jó, ele tem essa visão ou essa percepção de Deus a partir do turbilhão, e o Deus, para ele entende como o Deus das tempestades. Ou se manifesta, né, na tempestade, nesse turbilhão. E aí, se eu entendi bem, ele passa da noção de conhecer e de entender a partir de ouvir falar para ter uma experiência com o divino, né? Ele passa por essa experiência ali. E aí eu entendi aqui num determinado momento que a figura de Jesus seria uma espécie de resposta a Jó, dessa transformação da visão de Deus. Não sei se eu entendi corretamente esse momento, mas que, né, dentro de toda essa simbologia também, a encarnação do Cristo é uma espécie de resposta também de uma outra experiência com o divino para essa pessoa. E aí me ocorreu aqui, aí eu, enfim, fui longe, né? Fiquei pensando assim, né? Se para Jó, a imagem que ele fazia de Deus até ter essas experiências era do Deus das tempestades, e ele se revolta diante do sofrimento que ele passa, porque ele entende que por ele ter uma noção da sua forma de viver, ele não, né, não deveria estar passando por aquelas dores e aquelas tempestuosidades da vida. Quando a gente vê Jesus, ele é a figura que acalma tempestades. Ele é uma figura que não se manifesta na tempestade, ele é a figura que acalma tempestades. E ele também passa pela experiência da dor e do sofrimento, ainda que tivesse uma conduta que simbolicamente se entendesse como irrepreensível, talvez, né? Mas e ele passa, e aí talvez uma outra visão também de que passar por esse mundo é também viver a experiência do sofrimento, independente de como se age, de como se viva, né? Mas a experiência do sofrimento é inerente a essa experiência. Interessante que quando naquela simbologia do acalmar a tempestade, acontece à noite também, né? Em sombras e tal. Então, fiquei aqui pensando sobre isso, né? Não sei se eu entendi corretamente, mas me ocorreram essas reflexões aqui. Então, Quer né, trazer alguma coisa? acho que eu posso falar um pouquinho, eu acho. Não sei se vou te ajudar, tá, Felipe? Sim, vou tentar, tá? Porque esse é um tema bem denso, né, dentro dessa abordagem, né, o livro Resposta a Jó é um livro também denso, não é só esse capítulo, né, esse assunto é denso. Me parece um pouco, né, que essa imagem do Cristo, né, e a imagem da crucificação, ela é um pouco diferente, né? Por quê? Porque ali, em Jesus, não me parece haver sofrimento, há dor, né? Mas não há sofrimento em Jesus. Talvez em algum momento, aquele, ó, Senhor, porque me abandonaste ali, né? Mas é uma maneira diferente de se relacionar com a dor, né? Que é justamente o que me parece que o Corbett traz aqui, né? No sentido que o sofrimento, né? Dor e sofrimento, a dor acontece. Nós não estamos livres da dor, né? Acho que ali em Jó, ele em algum momento ele imaginou que ele estaria livre da dor, e por isso, então, esse é o aspecto sombrio dele, né? Ele imaginava, até por um mecanismo de compensação psicológica ali que o Corbett traz ali no meio do capítulo, uma questão meio obsessiva compulsiva ali, de ficar o tempo todo, né, tentando apaziguar esse Deus, porque esse Deus era o que ele tinha relação, né, era um Deus terrível, então ele precisava apaziguar aquilo obsessivamente, né, e aí quando vem o sofrimento, quando vem a dor para ele, né, isso vem com um sofrimento muito grande, até que ele consegue, né, colocar para fora, e aí aparece, por exemplo, né, a manifestação psicossomática ali do corpo, né, cheio de pústulas, que ele começa a drenar, ele começa a purgar efetivamente, né, essa,
essa raiva, de certa forma, né, que fazia parte então dele, mas ele não podia, e ele não tinha consciência, não podia manifestar. Tamanho o pavor dessa imagem divina, né? Cristo consegue dizer: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Né? Então, essa relação direta com Deus, eu acho que com esse si mesmo, né, com esse Deus em mim, né, é possível a partir da dor, mas justamente essa relação é que vai transmutar, né, que vai fazer a transformação e não vai nos quebrar, né? Porque como a Guadalupe trouxe antes, né, é uma relação em que se busca uma integridade, né? Porque a dor, o sofrimento e a dor podem, né, nos aniquilar efetivamente, né? Os antigos gregos diziam o seguinte, que a relação com o divino nunca podia ser direta, né? Tanto que os deuses gregos se apresentavam em formas, né, de animais e em outras formas, mas nunca na forma divina, né? Porque o humano não tem essa capacidade de lidar com a forma divina como ela se apresenta com essa, né? Então vem sempre nessa forma simbólica, né? Essa relação com si mesmo, né? Não sei se eu te respondi, porque eu viajo bastante, então assim, não sei se a Guadalupe pode complementar, Mariane, por favor, né? Acho que é uma questão da gente ampliar, assim, não uma resposta especificamente de um assunto que realmente é interessante e vasto, e trazendo, complementando, né, André, o que tu trouxeste, a gente também pode ver, resumidamente, por essa questão, assim, de sair de um Deus paternalista, vingativo, dentro de toda essa questão judaico-cristã, né, punitivo, e esse contraponto, então, onde se tem Jesus como daí a encarnação do amor, da cooperação, do entendimento, no sentido de entendimento de um mundo relacional. E isso eu estou complementando o que vocês trouxeram. E aí a gente pode ver isso, né? A gente está vendo, eu estou trazendo isso de uma forma literal, no sentido de trazendo a partir da razão, mas volto a chamar atenção para que a gente coloque isso dentro de nós, como função da psique também, de entender, como independente de qual religiosidade cada um se identifica, ou nenhuma, né? Não é disso que se está falando, mas dessa função que está em nós, a gente queira ou não, porque a psique ela é naturalmente religiosa, né? Dentro dessa função e dentro de um lugar que também é muito arquetípico e transpessoal, como Corbett traz. Mas muito interessante, né, Felipe, a forma também como a Andrea foi complementando, porque é bem por aí que o Corbett vai indo, e claro, a gente pode, às vezes, cada parágrafo ir ampliando e trazendo um novo encontro, né? Mas, gente, nós estamos aí no final da nossa hora, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos aí a companhia, a disponibilidade, e nós ficamos muito felizes, né? Nós do Núcleo, de... Eu já tinha tirado, Mari, deixa eu te tirar de novo aqui, que eu já tinha... Agora eu não deu. Eu já tinha tido. E agradecer, então, a todos vocês, né? Porque é muito bom quando a gente compartilha, assim, de mesmo dos ideais, né? E de questões... só um pouquinho, Mário, eu vou pedir para tu não mexer para tu parar de mexer na tua tela, porque está vindo aqui e Aham. a gente Eu estou está fechando gravando. aqui, Dupe. Cada vez que tu fecha, Tá. volta para a gravação Desculpa. aqui. Então, agradecer a todos, em especial aí a Mariana e a Andrea, que se disponibilizaram de apresentar para nós de uma forma organizada esse capítulo, né? E a vocês que compartilham, assim, dessa vontade de conhecer mais, de nos conhecer mais, né? Nós como esse mundo que cada um de nós é, e enquanto consciência coletiva também.
Os encontros não são semanais, alguém, né, perguntou ali no chat, eu só vi subir, não vi quem foi. Nós temos, mês que vem, o encontro que vai tratar do último capítulo desse livro. Quem já está no grupo ali de estudos, que clicou lá no link, a gente vai botar ali o dia, a divulgação. Não vou divulgar agora, porque dentre nós, no núcleo, a gente ainda não definiu quem vai apresentar e qual a data, tá? Mas geralmente é no final do mês, na última terça ou eventualmente quarta-feira. E vai ser o capítulo 7, Um Sentido do Sagrado, Espiritualidade para além da religião. A gente convida todos a participarem conosco, a lerem o capítulo. Depois que nós finalizarmos esse livro, nós vamos ter outras atividades abertas ao público, em um outro formato, né, esse ano. Então, em algum momento, nós vamos trazer alguns convidados para tratar um pouco das questões interreligiosas, representando várias formas de vivenciar a espiritualidade, mas isso cenas dos próximos capítulos, certo? Então, um grande abraço a todos, né? E é com muita alegria aqui que a gente convida vocês para continuarem conosco no encontro que vem. Então, até mais. Boa noite. Fiquem todos bem. Tchau. Obrigada.